Olá, vamos começar aqui mais um vídeo, sobre técnicas de separação de misturas. É uma lista de exercícios, vamos fazer a resolução dela. Questão número 1, eu sempre lembro de você tentar fazer as questões primeiro, depois a gente faz a resolução juntos. Então, número 1, uma mistura é composta por óleo, areia e água. Então, você vai determinar ali A, B, C. A, o desenho dessa mistura. Então, vamos pensar aqui num becker, Um becker. Óleo, água e areia. Vamos pegar aqui uma outra cor. Pro óleo. A gente sabe, que o óleo, quando a gente mistura o óleo na água, ele sempre fica por cima, Então, ó. O óleo aqui por cima. Fingir que isso aqui é óleo. A água, que eu vou pegar um azul bem clarinho pra gente poder fazer a água. E a areia. Eu vou pegar um laranja pastel, tá bom. Aqui no fundo. Então aqui a gente tem uma mistura. Ela tem óleo, água e areia. Essa mistura é homogênea ou é heterogênea? Isso tem uma fase aqui em cima, E aqui ainda tá... A gente consegue, perceber nessa mistura que tem essa diferença entre uma substância e outra. Quando não parece uma coisa só, ela é heterogênea. Quantas fases ela tem? Então, ó, temos o óleo aqui que não se mistura com a água e fica por cima. Então, uma fase. Temos a água, 2 fases. E temos aqui o corpo de fundo, que é a nossa areia. 3 fases. Então, a resposta é 3. 2. Qual das misturas pode ser separada por filtração? Sal e água. Sal é solúvel na água. Eles formam uma mistura homogênea. Para filtração, eu só posso separar misturas heterogêneas, tá? Então, se a mistura é homogênea, ela não pode. Sal e água é uma mistura homogênea. Água e óleo é uma mistura heterogênea. Elas ficam, A água fica embaixo, como a gente viu. A água fica embaixo e o óleo fica em cima, 2 fases. Só que, se eu tentar filtrar a água e o óleo, eles não vão se separar. Porque eu preciso, que a mistura também seja composta por um líquido e um sólido. Então, não vai ser possível separar essa mistura por filtração. Água e óleo. Líquido, sólido. Areia e papel. Aqui é uma mistura heterogênea, de fato. A gente consegue perceber que tem diferença entre areia e papel. Mas aqui eu tenho um sólido e um sólido. Então, também não vai ser possível. Óleo e folhas de árvores. É possível essa daqui, tá? Então, eu tenho ali uma mistura que tem um óleo e folhas de árvore. O óleo aqui em cima e as folhas de árvore, boiando. As folhas de árvore, elas são sólidas. Então, quando eu for passar pelo funil de separação simples, o óleo vai descer e as folhas vão ficar aqui em cima, retidas no papel filtro. Então, a alternativa D. Número 3. Qual o melhor método de separação de misturas de terra e isopor? Vamos lá, destilação fracionada. Não, destilação fracionada é para misturas homogêneas líquidas. É onde eu tenho um sólido dissolvido no líquido. Terra e isopor não tem líquido. Filtração. Eu preciso de um líquido e de um sólido também, É uma mistura heterogênea.
A terra é sólido e isopor também é sólido, não vai poder ser feito com filtração. Flotação. O que é a flotação? Flotação, vamos supor que aqui eu tenho dois sólidos misturados. Até fazer de outra cor, fica bem lúdico. Dois sólidos misturados, sendo que a densidade de um é diferente, bem diferente da densidade do outro. Então o que a gente poderia fazer? Colocar água. Que colocando a água, o sólido que é mais denso, ele fica aqui no fundo do recipiente, e o sólido que é menos denso, ele vai para o topo do recipiente. Colocando água, né? Claro. Então aqui, ó, tem água. Então, a resposta correta é a flotação. Centrifugação poderia ser? Não. Centrifugação eu também preciso de um líquido. Aqui, alternativa B. Centrifugação precisa de um líquido. Então não pode ser também. Qual o melhor método de separação de uma mistura de iodeto de chumbo, solúvel em água? O que é o iodeto de chumbo? Iodeto de chumbo, ele é esse sólido amarelo, né, que é insolúvel na água. Ele pode ser formado ali pela mistura de nitrato de chumbo e iodeto de potássio, que são dois líquidos transparentes, que são solúveis na água. Então, quando a gente forma o iodeto de chumbo, ele fica amarelo, a solução fica amarela. Então, como é que a gente vai fazer essa separação? Ele é insolúvel na água. Destilação fracionada. Destilação fracionada é somente para misturas homogêneas. E como ele é insolúvel em água, ele vai formar ali uma mistura heterogênea, né? Onde eu tenho um sólido que não vai ser misturado. Então, ó, destilação fracionada não pode ser. Filtração. Dá para separar por filtração, né? Então, ó, o iodeto de chumbo, ele não se mistura na água. Então, vamos fazer um funil aqui. Funil simples. E um beck. A gente vai colocar aqui a mistura de iodeto de chumbo e água. O iodeto de chumbo, ele vai ficar aqui em cima, porque o papel filtro vai reter ele, já que ele não se mistura na água. E a água vai descer para cá, pro fundo do becker, tá? Então, a resposta certa é a filtração. Flotação, também não. Flotação eu tenho ali uma mistura... Tem uma mistura de sólidos e, né, coloco água para subir, né? E o produto desejado é o que vai subir, entre aspas, né? Vai ficar no topo do líquido ali. Decantação. Poderia ser também. Decantação poderia ser. Porque se a gente decantasse, uma hora essa mistura de iodeto de chumbo e água ia ficar com iodeto de chumbo no fundo e a água ia ficar ali no meu recipiente. Só que o que acontece? Ia demorar bastante. E mesmo que depois que eu fizesse essa decantação, a minha água ainda ia ficar com algumas partículas de sólido suspensas no meio, né? No meio da água. Então, a melhor, né? Como está enfatizado aqui, o melhor método de separação seria filtração mesmo. Mas aí também depende das suas condições, né? Se você tem condição de deixar esperar, talvez decantação seria útil. Ou se você tivesse menos quantidade, ali a centrifugação também seria útil. Desenhe uma mistura de duas fases e indique as substâncias que o compõem. Então, vamos desenhar uma mistura aqui de duas fases, né? Pensar numa mistura que tenha duas fases.
Então, ó, pensei numa mistura aqui que tenha duas fases, que é uma mistura de água e margarina. Que a margarina, ela não se dissolve na água. Então aqui eu tenho a água, né? E eu vou desenhar aqui agora a margarina. Vou desenhar a laranja para ficar melhor de ver. A margarina. Então, né, a manteiga, a margarina. Então a gente tem ali as duas fases, né? Substâncias que compõem água e aqui embaixo a gente tem a margarina. Pode ser qualquer mistura ali que tenha duas fases, né? Que sejam visíveis a olho nu, as duas fases. Sejam visíveis duas fases a olho nu. E uma não pode ser solúvel na outra. Margarina. Qual o melhor método de separação da mistura de água e óleo? Então, vamos lá. Água e óleo a gente já viu, né? Lá na primeira questão. Eles não se misturam, né? Fica o óleo por cima e a água embaixo, né? Aliás, o óleo por cima e a água embaixo. Qual o melhor método de separação dessa mistura? Destilação fracionada? Negativo. Destilação, lembra, destilação vai ser sempre para misturas homogêneas. E aqui, água e óleo, eles formam uma mistura heterogêneas. Tem duas fases. Então, destilação fracionada não vai poder. Destilação sempre para homogênea. Independente se é fracionada ou não, destilação sempre para homogênea. Filtração. Só lembrar lá da nossa primeira questãozinha lá. Opa. Aqui. Não, perdão. Aqui no número 2, que a gente falou, né, da água e do óleo, que não pode ser separado por filtração. Então, essa daqui a gente também descarta. Flotação. Também não. Flotação tem que ter ali dois sólidos, né? Que eu quero que um dos sólidos sejam separados, o menos denso vai subir no líquido e vai ficar lá em cima e vou conseguir separar. Decantação é a melhor forma da gente poder fazer essa separação da mistura, que ali eu vou ter, né, o líquido vai ficar por cima, né, um por cima e outro por baixo. Coloco ele no funil de bromo, que tem uma torneirinha, né? Deixa eu ver se consigo desenhar a torneirinha aqui. Coloco o líquido aqui dentro, espero, abro a torneirinha, espero a água descer, depois o óleo coloco ele em outro recipiente. Qual o melhor método de separação da mistura de álcool e água? Álcool e água, agora a gente está falando de uma mistura homogênea. Nessa mistura homogênea, eu tenho ali o álcool e a água, eles têm pontos de ebulição muito próximos também. E eles são todos incolores, os dois, o álcool, tanto o álcool quanto a água. Então ali, ó, destilação fracionada, é uma mistura homogênea. E vai ser a única forma de a gente conseguir separar o álcool da água, tá? Nem com destilação simples a gente consegue separar bem. Então, destilação fracionada, álcool e água. Sempre quando vê álcool e água junto, lembra da destilação. Filtração também não dá. É uma mistura homogênea, né? Os dois são líquidos miscíveis, ou seja, que se misturam. Então, eles vão estar ali, o álcool dissolvido na água. Tanto é que o álcool 70% é porque eu tenho ali uma certa quantidade de álcool, né? E 30% de água, né? 70% de álcool e 30% de água. Flotação não pode ser também. Não estou falando de sólidos. Decantação também não, porque o álcool e a água se misturam. Então não tem como separar as duas fases usando o funil de decantação. Então a resposta mais adequada
é a destilação fracionada.